que modo reino de Deus significa reunião de nós em torno de Cristo? Sabemos que Cristo veio inaugurar o reino de Deus na terra, mas como esse reino seria essa reunião em torno dele? Tá bom, vamos lá. Vou voltar naquele exemplo que eu sempre faço. O mundo já decorou ele, né? Quantas vezes eu repeti. Vamos lá. Quando Deus criou a humanidade, ele criou a humanidade livre para fazer o que bem entender. Porém, é necessário que essa liberdade direcione o homem para o seu fim último, que é Deus, certo? Então a liberdade só é livre quando ela é para o bem. É meio complicado de entender isso, mas entenda a questão aqui. A liberdade é como um brinquedo. Deus dá ela para você usá-la da maneira que você achar que convém. Mas se você abusar dela, ela vai quebrar. E ao quebrar, você a perde. Então vamos lá, né? Uma pessoa que... Nós somos livres? Somos. Nós somos livres para usar drogas? Somos. E a partir do momento que a gente usa droga, o que acontece com a gente? A gente fica viciado. A partir do momento que eu sou viciado, eu sou livre? Não. Eu virei escravo do vício. Então eu abusei da minha liberdade e acabei perdendo ela. Então a liberdade, ela só existe, ela só permanece viva enquanto nós direcionamos ela para o bem. A partir do momento que eu uso ela para o mal, eu a perco. Pela própria natureza das coisas, não é um castigo divino. A liberdade, ela perece na medida em que você abusa dela. Como um brinquedo que nós não brincamos do jeito certo, ele quebrou e eu não tenho mais acesso a ele. Entendeu? Então, o homem, ele foi direcionado para encontrar-se com Deus. Com o pecado original, o homem ficou disperso. Então, imagina só, né? A gente vai ver as formiguinhas indo para o formigueiro. Elas são uma filinha, né? E aí elas estão indo em direção ao formigueiro. Imagina que o formigueiro é Deus. Essa fileira de formigas é a fileira da vida, né? É o caminho que a gente está trilhando para ir para a vida. Como é que as formigas se orientam para fazer aquela filinha? Elas se orientam pelo cheiro. Então, elas sentem o cheiro umas das outras e elas conseguem trilhar um caminho ordenado. O que acontece se você chegar nessa filinha e assoprar ela? Você vai espalhar os feromônios. E as formigas, elas vão ficar perdidas. Você vai perceber que elas não vão conseguir voltar para o caminho que elas estavam antes. Porque o feromônio que estava ali, você assoprou. Então as formigas, elas ficam desorientadas. Elas começam a correr em círculos. Já viu? Vamos lá. Deus sempre nos atraiu para esse formigueiro que é Ele mesmo. E nós sempre criamos esse caminho através desse odor de santidade. Quando o demônio assopra, nós ficamos igual baratas tontas. E Deus precisa reorganizar essas formigas de novo para elas voltarem para o seu formigueiro, entende? Porque no formigueiro você tem proteção, no formigueiro você tem comida, você tem tudo. É a santidade. Só que aí o que acontece? Ele vai mandar profetas que vão reunir essas formigas em grupos, patriarcas do Antigo Testamento. Só que é necessário que essas formigas se reúnam novamente. O caminho foi perdido para o formigueiro. Então é necessário instaurar o reino de Deus, a reunião daqueles que amam a Deus. E como que Jesus Cristo faz isso? Como que Deus Pai faz isso? Né? Jogando o seu Filho no mundo, através da encarnação. E aí na nossa analogia, Jesus Cristo é um grande pirulito, que ele joga no meio dessas formigas dispersas. Quando esse pirulito cai no jardim, as formigas dispersas, começam a se reunir novamente. Entendeu? Elas começam a voltar-se para um só caminho. Que agora não é mais o feromônio da outra. Agora é o próprio pirulito que chama a atenção de todas elas. Faz aquela mancha de formigas em volta do pirulito. A pergunta dele é o que é o reino de Deus, certo? O reino de Deus são todas as formigas que estão reunidas em volta desse pirulito. São todas as formigas que estão reunidas em volta de Jesus Cristo. E por que elas se reúnem em volta de Jesus Cristo? Porque elas desejam o Cristo. Porque elas amam o Cristo e elas querem estar mais próximas dele. Isso é a reunião dos filhos de Deus em torno do Filho do Homem. E como que elas manifestam? Como que a gente se aproxima de Jesus? Como que a gente faz parte desse grupo? Como é que eu consigo manifestar que eu estou andando em direção a Jesus Cristo? Através dos sacramentos. Então aqueles que querem estar perto de Jesus, se batizam, vão até a Eucaristia, se crismam, se confessam, se casam, se ordenam, buscam São dos Enfermos. Os 7 sacramentos é a forma que a gente tem de manifestar o desejo e o amor que nós temos por Jesus Cristo. Então isso é o reino das formigas que estão ali em volta. Tem até uma analogia bonita que é uma explicação de Jesus, da igreja, do catecismo. Quando o sino da igreja toca, os fiéis saem de suas casas e se direcionam até a igreja onde está o sacrário para participar da missa. Troca a igreja por pirulito e pessoas por formigas. Percebeu que é a mesma lógica? O sino da igreja toca, vai ter missa, vai ter Eucaristia. As formigas vão se aglomerando em volta do pirulito, vão indo em direção à igreja, elas vão se reunindo. Então, o reino de Deus está naquelas pessoas que amam a Jesus Cristo. E desejam fazer aquilo que Cristo deseja delas. Mesmo que com suas imperfeições, seus conhecimentos vagos e ignorantes, eles não o amem da maneira perfeita e ideal, como a Virgem Maria o fez. Mas a gente tenta, e a gente vai indo, e Deus vai nos envolvendo com a sua misericórdia, com a sua graça, e nos ajudando a chegar cada vez mais perto dele. Então, o reino de Deus é feito disso, das pessoas que o amam. Esse é o reino que Jesus Cristo tanto fala. E ela está presente onde?
Ela está presente na terra, purgatório e nos céus. Todo esse povo é a igreja militante, padecente e triunfante. Militante somos nós, padecente é o purgatório, triunfante é o céu. Então, todas as pessoas fazem parte desse reino. Isso é participar do reino de Deus.